amados irmãos, queremos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Queremos, nesta noite, agradecermos a Deus por este momento que o Senhor nos concede. É o momento da reflexão da Palavra de Deus. É onde a gente possamos verdadeiramente louvarmos ao Senhor e podemos meditarmos na Palavra de Deus. Agradeça a Deus pelas vossas cooperações, agradeça a Deus pelo carinho, pelo amor, pela oportunidade de podermos estarmos entrando no seu lar para trazermos uma Palavra de Deus. Uma palavra que conforta os nossos corações, apesar de tantas situações que nós vivenciamos, tempos que as pessoas cada vez mais estão preocupadas com o dia da manhã. As situações cada vez difíceis que nós possamos observarmos. Diante desta circunstância ainda temos o conforto. Que nos mantenha a nossa fé, que nós temos esta oportunidade de podermos confiarmos. É a palavra do Senhor que nos traz para nós o conforto, a esperança diante destas situações que passamos, que vivenciamos. Agradeça a Deus pela vossa vida, que Deus continue abençoando vossas famílias, que Deus continue abençoando aos queridos irmãos que nos têm dado esta oportunidade de podermos louvarmos a Deus. Quero agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em vossas vidas. Quero louvarmos a Deus neste momento tão importante. Hoje é sábado, estamos chegando já ao final de semana. Amanhã já se inicia o primeiro dia da semana, que é o domingo, onde estaremos na escola bíblica dominical para aprender mais um trimestre da Palavra de Deus. Quero compartilharmos com os irmãos esta lição tão importante em nossas vidas, que vai nos edificar, vai trazer para nós algo que precisamos entendermos, como Paulo ele foi segundo Jesus Cristo. Da sua humildade, da sua simplicidade, Paulo não tentou verdadeiramente se engrandecer diante das maravilhas que ele tem feito, direcionado por Deus. Que possamos estarmos aprendendo. Convido os senhores, as senhoras, sua família para estar na escola bíblica dominical. Não perda o seu tempo com besteira, não perda seu tempo com coisas que não edificam a vossa vida. Mas leve sua família para ser edificado, para sermos uma rocha. Porque quando a gente lemos a palavra de Deus, ela vai modelando a nossa vida espiritual. Nós vamos ter verdadeiramente uma visão de Cristo, a mente de Cristo. A gente vai compreendendo que a vida nem sempre é o que as pessoas pensam. Uma vida apenas que tudo é vitória. Tudo muitas vezes são aquilo que as pessoas querem. Mas sabemos que a vida do cristão, ela existe altos e baixos. E tudo tem um tempo, tudo tem um objetivo para enfrentarmos. Nada que nós ganhamos, nada que nós temos, não é simplesmente por acaso, por nós fecharmos nossos olhos e de repente acontecer, não. Não é simplesmente nós estralarmos nossos dedos e de repente está feito, não. A gente precisa passarmos muitas vezes por obstáculos. Alguém para subir um monte, ele tem que passar muitas vezes por obstáculos para chegar no ponto, para chegarmos naquele monte. Assim é a vida do cristão. É este objetivo, estas situações que nós enfrentamos, que passamos nos dia a dia da nossa vida. Para conquistar algo da parte de Deus, temos que passarmos por momentos, temos que termos experiência, termos segurança em Deus, porque quando a gente verdadeiramente possamos
receber de Deus a nossa vitória, aquilo que pedimos, aquilo que esperamos, sabemos velar, sabemos agradecer a Deus por todos os seus benefícios, não apenas dizermos foi eu que consegui, foi a minha força, foi a minha capacidade, foi o meu intelecto, não. Mas Deus, Ele coloca a cada um de nós a passar por este momento para que possamos entendermos que nada nós podemos, que nada nós fazemos se não for Deus em nossas vidas, ainda que muitas vezes pareça tão fácil de se resolver, pareça tão fácil de se conseguir, mas sabemos uma coisa, nós não temos condições nenhuma, mas é Deus que nos temos estas condições para pregar, para cantar, para sermos um adorador, para podermos estarmos diante da presença do nosso Pai. Não é a nossa força, não é a nossa saúde, não, porque sabemos que a nossa carne, ela deseja muitas vezes as coisas carnais, mas Deus, Ele impulsiona verdadeiramente o nosso espírito para sermos um adorador por excelência. A sede espiritual faz se aproximar de Deus. Já pensou se Ele não colocasse dificuldade em nossas vidas? Será que teríamos essa oportunidade de podermos estarmos louvando, reconhecendo de sua misericórdia, da sua grandeza? Não. O ser humano é egoísta. O ser humano muitas vezes acha que ele pode tudo, que faz tudo, que ele é aquela pessoa que pode fazer como quer, da maneira que quer. Não. Nós temos limite. Nós temos limite. Deus colocou isso em nós, limite. Ele colocou diante de nós para que possamos ver que somos pessoas incapazes de se fazer. Ele colocou limite em nossas vidas para que não venhamos engrandecer. É como Paulo, ele orou a Deus 3 vezes para tirar o espinho na carne. Mas Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Porque já pensou se Paulo não tivesse, aleluia, essa cicatriz na sua vida? Já pensou, meu querido irmão? Já pensou, minha querida irmã, se Deus não tivesse colocado limite em nossas vidas, como nós seríamos? Qual seriam as nossas procedências diante destas situações? Mas Deus disse: eu vou colocar limite na sua vida. Você vai entender que você é apenas pó, que você é cinza, que você depende de mim, que você precisa de mim, você não é nada. Você é como uma criança. Nós observamos, a criança ela não tem uma segurança em si próprio. Pega uma criança e coloque ela no lugar sozinha, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai espernear, porque ela sabe que é dependente dos seus pais, ela precisa da sua mãe, ela precisa do seu pai. É isso que nós devemos entendermos, estas situações, que nós somos dependentes de Deus, que somos pessoas que precisamos chegarmos, se aproximarmos do nosso Pai, e dizemos nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas situações que vivenciamos no dia a dia da nossa vida, porque a gente sabe que cada dia a gente passa uma dificuldade, uma luta. Ninguém está de pé na presença de Deus porque é forte, não, é porque a graça de Deus na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. É Deus que tem nos sustentado, é Deus que tem te sustentado para estar de pé.
Se Deus não estivesse conosco, quando nós observamos quando Jesus ele foi para o Pai, mas ele disse: enviarei, aleluia, um Consolador para que esteja convosco até a consumação do século. É este Consolador, o Espírito Santo de Deus. Vele por Ele, aleluia, vele, aleluia, pelo Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele é o teu amigo, Ele é o Deus que está com você até a consumação do século. Nós observamos que quando Davi ele errou, ele pecou, mas ele disse: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não retire do teu Espírito Santo. Mas quantas pessoas que não têm mais prazer de ser batizado com o Espírito Santo. Até parece que Deus tem mudado. Até parece que Deus não se importa de nos batizar, de nos revestirmos, aleluia, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deus não mudou, nós mudamos cada vez mais. É por isso que o apóstolo São Paulo descreve a carta em Romanos, no capítulo 12, e versículo 2, e não vos conformei-vos com este mundo. Quantos estão conformados com este mundo, com os prazeres, com as coisas desta vida, estão deixando as coisas espiritual para buscar as coisas material, bem material. Quantas pessoas estão galgando muitas vezes terreno, casa, carro, estão galgando muitas vezes condições financeiras, não estão se importando mais com o Espírito Santo, com a presença gloriosa, o pedaço do céu aonde nós vamos morar, aonde lá não haverá tristeza, aonde não haverá dor, aonde não haverá angústia, mas apenas haverá alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você não vai ficar triste de cabeça baixa, você não vai ficar preocupado com a situação que pode acontecer, não. Mas que velamos, que possamos voltarmos aos princípios para nos consagrar as nossas vidas, buscarmos a presença de Deus. Quem quiser se embaraçar, quem quiser ficar neste mundo, que fique. Mas o nosso propósito, o nosso objetivo não é as coisas desta vida. Não é apenas termos muitas vezes um cargo em uma firma. Não é muitas vezes termos condições, dinheiro no banco, ter fama, ter tantas coisas. Não, o objetivo do crente é de chegar lá, é de entrar pelas portas e ouvir o nosso nome e dizermos: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança do que vos está prometido. Faça uma reflexão de você mesmo, de sua natureza pecaminosa. Quem era nós, quem era você, e ainda que você tenha crescido no Evangelho, mas Deus permitiu que você crescesse no Evangelho, mas quem eram seus pais, quem somos nós? Para que o Senhor tivesse estendido este amor, como nós falamos outra vez, no momento da nossa reflexão, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, porque Deus nos amou, porque somos falhos, somos imperfeitos, mas muitas vezes não reconhecemos isso, não entendemos o amor de Deus, queremos só exigir de Deus, queremos que Deus faça assim, faça assado, faça desse jeito, mas não queremos reconhecer este amor, o amor que foi provado na cruz do Calvário. Lá estava Jesus no caminho do Gólgota,
sendo humilhado, sendo cuspido, zombado pelas pessoas. Quantas pessoas zombou, aleluia, quantas pessoas dizem: este é o Cristo, que transformou a vida de muitas pessoas, que era cega, que era paralítica, vivia uma vida de prostituição. Deus transformou, Deus libertou, Deus deu oportunidade. Deus tem nos dado esta oportunidade, meu querido irmão, minha querida irmã, que não sejamos ingratos a este amor, porque Deus amou o mundo. O mundo que eu falo não é o mundo que nós estamos a viviciar, não. Somos nós. Nós somos este mundo, nós somos, aleluia, este mundo imperfeito. E o Senhor olhou para nós, estendeu as vossas mãos e nos chamou pelos vossos nomes para nos servirmos. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Para que Deus precisa de um pecador como nós? Para que Deus depende de nós? Se Ele quiser destruir o mundo, Ele destrói. E ninguém vai querer questionar com Deus. Ninguém vai querer processar Deus porque Deus destruiu o mundo, não. Mas Ele deu oportunidade a esta geração, a este mundo, esta humanidade incrédula que cada vez mais, pela sua ignorância, pela sua cegueira, seguindo muitas vezes coisas que desagradam a Deus, mas a paciência de Deus é muito grande. Deus tem mostrado o seu amor. Deus tem revelado de uma maneira tão tremenda a esta humanidade. Mas a cegueira espiritual, a terra dos vossos cristãos também, quantos crentes cegos, não entenderam, não compreenderam, porque Cristo nos amou. Se entendemos porque Deus nos amou, nossas atitudes seriam diferentes, as nossas ações seriam diferentes, não seríamos como o mundo apresenta, que o mundo vive. Mas se nós, meu amado, minha amada irmã, se entendemos este amor, compreendemos este amor, nós seremos piedosos, teremos mais amor aos vossos próximos, teria mais a união, não apenas citação de versículos. É muito bom citar versículo e dizer: ó, quão bom, suave é que os irmãos vivem em união. Mas o importante não é citar o versículo, é termos as nossas procedências, a nossa virtude diante de Deus, ter a nossa vida verdadeiramente como a Bíblia nos ensina, porque ela transforma. Deus transformou, Deus Ele transforma o ser humano. Que cada um de nós possamos entendermos, compreendermos essas situações, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Mas eu gostaria de trazermos um pequeno versículo para as nossas meditações. O livro de Atos Apóstolos, como nós vamos estudarmos a lição bíblica, que é esta lição, que os irmãos possam comprar a sua lição para ir à escola, para aprendermos a palavra de Deus, porque precisamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor para não sermos enganados, para não sermos ilubriados com as heresias,
com as falsas doutrinas, com falsos ensinos que são ensinados, mas que possamos abrir os nossos olhos espiritual, vermos a verdade, como Cristo quer que a gente seja, não apenas de palavra, mas Ele quer que nós sejamos exemplo, ser exemplo para este mundo, ser exemplo para este cristianismo que estamos viciados, um cristianismo conturbado, um cristianismo muitas vezes que, aleluia, muitas vezes que Deus não agrada desse cristianismo que estamos viciando nesta época, nesta geração, mas que possamos fazer como Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, que haja avivamento de Deus em nossas vidas. Gostaríamos de trazermos este momento da palavra do Senhor. Quero convidar-vos aos amados irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias, livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, em versículo 41 e diante. De sorte que foram batizados, que bom guardar e receberem a sua palavra. Naquele dia, alegrai-vos, porque 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muito se maravilhou em sinais que se fazia pelos apóstolos. Meus queridos, amados irmãos, possamos vermos esta carta histórica que é o livro de Atos Apóstolos, diante do início da igreja do Senhor, quando possamos observarmos quando o Senhor Ele prometeu sobre o revestimento de poder na vida dos apóstolos. Possamos observarmos que no capítulo 2, em versículo 2, rapidamente veio do céu como um vento perpetuoso e encheu toda a casa, e estava assentado, e foram revestidos por ele em línguas repartidas como de fogo, a qual puseram sobre cada um deles. Quando possamos observarmos a promessa que o Senhor fará aos discípulos, que quando ele fosse ao céu, enviaria o Consolador, e todos seriam batizados com o Espírito Santo de Deus. E nós observamos que a Bíblia revela que os discípulos, apesar de aprender com o Mestre, foram preparados, instruídos, e observamos quando a Bíblia nos mostra que os discípulos tiveram grandes experiências com Jesus. E os irmãos sabem muito bem que são os 4 evangelhos onde o Senhor chamaram e preparou cada um deles para este momento especial, aonde seria o início da igreja do Senhor naquela época, depois de Cristo. E nós observamos que os discípulos que estavam esperando quando o Senhor lhe profetizou sobre este momento, esta ocasião que os discípulos estavam esperando, que esta promessa foi no tempo de Joel, quando Joel ele falou em uma das suas palavras àquela igreja, aqueles irmãos naquela época, que todos seriam batizados com o Espírito Santo.
E muitos teríamos sonhos, outros profetizaria, e possamos observarmos que esta promessa foi uma promessa ansiosa, esperada por os judeus. E nós observamos que este tempo passaram, Jesus veio e preparou os discípulos para sermos os últimos mensageiros para iniciarmos a igreja do Senhor. E nós observamos que quando o Senhor ele foi ao céu, diz a Bíblia Sagrada que estes discípulos ficaram indispensos por causa que Jesus havia se retirado, voltado ao seu lugar que era perto do seu Pai. E nós observamos que todos estavam reunidos, esperando este momento de Pentecoste, a qual nós observamos que este tempo foi cumprido no tempo da colheita, quando os judeus estavam comemorando, estava na Páscoa, estavam todos ali agradecendo a Deus pelas colheitas que eles fizeram. E nós observamos que a Bíblia nos mostra que os discípulos que estavam ali reunidos no templo, estavam esperando, estavam ansiosos, esperando. Muitos desistiram, mas muitos perseveraram. E nós observamos que hoje não é diferente. Quantos crentes que já não tem mais essa esperança de um dia ser revestido de poder, ou ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Já não se fala hoje mais no ciclo de oração, já não se pede mais nas orações, nas congregações que nós fazemos parte. Pessoas já não têm mais esse desejo de pedir o revestimento do poder de Deus em sua vida. A única orações que é feita, que é mencionada para pedirmos, é que Deus abra as portas, é que Deus faça um milagre, é que Deus cure fulano, é que Deus faça tantas coisas, mas já não tem mais esse desejo, esta harmonia, essa perseverança de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E nós observamos que a gente só consegue algo da parte de Deus quando nós perseveramos. Deus muitas vezes quer ver a nossa insistência, quer ver a nossa perseverança diante das coisas dos céus, porque sabemos que as coisas do céu não erram de todo jeito nem de toda maneira, mas as coisas aqui na terra existem arrumadinho, existe um jeitinho, existe uma facilidade de nós conseguirmos um carro, de nós conseguirmos uma casa, de nós conseguirmos muitas vezes posições, mas as coisas de Deus são diferentes. Deus muitas vezes Ele nos prova pela nossa existência, pela nossa fé, pela nossa confiança de um dia de nós recebermos este batismo com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes o crente ele ora um dia, ele ora 2 dias, ele ora 3 dias, mas no 4º dia ele já não quer mais orar. Ele desiste daquilo que a gente possamos buscarmos, perseverarmos, insistirmos como os discípulos insistiram. Havia uma promessa quando nós observamos antes do tempo de Jesus Cristo. E nós observamos quanto tempo foi que aqueles irmãos esperavam a promessa que Joel ele fez, que aquelas pessoas profetizariam, os velhos teriam visões, e nós observamos que muitos esperavam esta promessa, mas passaram aqueles irmãos e não receberam a promessa de Deus. Mas vieram agora o Novo Testamento, os judeus que estavam sendo preparados, os discípulos foram preparados por Deus para que eles pudessem esperar na promessa a qual Joel lhe fez. Mas Jesus ele aconselha os discípulos que não saíssem de Jerusalém. Deus
nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que não é batizado com o Espírito Santo de Deus, não saia de Jerusalém, mas continue perseverando, continue insistindo com Deus. Deus, Ele vai te batizar, Deus, Ele vai te revestir do seu poder. Se você ainda tem dúvida que na qual Deus tem batizado, e você tem dúvida a respeito o batismo com o Espírito Santo de Deus, mas persevere, insista com Deus para que haja confirmação em tua vida daquilo que Deus tem te selado. E nós observamos que este capítulo 2 revela verdadeiramente a perseverança daqueles discípulos. Mas possamos observarmos que lá havia um dos discípulos que era uma pessoa explosiva, que era uma pessoa que tomava atitude da sua própria maneira. Mas nós observamos que após o revestimento de poder, o discípulo chamado Pedro, Deus o capacitou para ser um mensageiro de sua palavra. Deus preparou Pedro para aquela época, para aquele momento, aquele cenário, quando aqueles judeus passavam e viam os discípulos como tivessem embriagado, como estivessem, aleluia, envolvido com o poder de Deus. Mas muitos não entendiam, porque as coisas espirituais não são entendidas pelos carnais. As coisas espirituais, aleluia, muitos não entendem. As pessoas muitas vezes ficam perplexas. As pessoas muitas vezes ficam sem saber entender, aleluia, como as coisas de Deus são diferentes. Mas o crente espiritual, ele entende. Ele sabe como Deus trabalha, como Deus ele age, como Deus ele confunde a medicina. Mas estava lá Pedro, as pessoas criticando, as pessoas falando, esta hora esses discípulos estão embriagados, mas Pedro sai do meio ali do Senado, e ali ele começa a pregoar o Evangelho. Mas diz a Bíblia que quase 3.000 almas foram salvos. E não é diferente. Deus é o mesmo, Ele quer te batizar. Ele quer te revestir, Ele quer te encher do seu Espírito Santo. Meu amado, minha amada irmã, se você não é batizado, peça a Deus para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Peça revestimento, aleluia, na tua vida, para que Deus possa te capacitar, te encher, te envolver do seu mistério. Não desista. Mas aqueles discípulos, ele não desistiu. Pedro não desistiu. Mas Pedro estava pregoando a palavra de Cristo. E aquelas pessoas que estavam ali criticando, foram impactados, aleluia, pela unção, aleluia. Foram impactados pelo Espírito Santo de Deus, quando Deus impulsionou um homem pescador que não sabia, aleluia, tão pouco das Escrituras Sagradas. Mas Deus envolveu Pedro, uma pessoa bruta, uma pessoa explosiva, mas Ele encheu da sua graça, porque a palavra de Deus, ela transforma o nosso caráter, ela nos prepara. A palavra de Deus, ela traz uma transformação. E nós observamos que quando Pedro pregoou e houve diante daquelas maravilhas, daquelas pessoas que aceitavam Cristo como Salvador, a igreja começou a crescer tremendamente. Mas Pedro traz uma recomendação àqueles irmãos.
Mas ele disse: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ainda que aconteceu aquele milagre, eles não podiam se conformar, porque houve aquele milagre, mas eles começavam a perseverar. Eles precisavam perseverar na doutrina, na palavra de Deus. Perseverar na doutrina daquilo que foi ensinado os apóstolos. Já estava começando ao discipulado. Pedro já estava discipulando aquelas pessoas que aceitaram a Cristo para ser discípulos. E ele recomenda ir na comunhão, porque eles não podiam ficar em desunião, não, mas era na comunhão, era na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Porque quando a igreja ela tem verdadeiramente este objetivo, perseverar na palavra de Deus, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar, aleluia, naquilo que Cristo nos ensinou a orar, como ele orou muitas vezes. Jesus, ele sempre deu uma lição, ele sempre estava orando, sempre estava buscando a presença de Deus. Mas persevere, meu amado irmão. Deus, ele quer te batizar com o seu Espírito Santo. Deus quer dar línguas repartidas como língua de fogo. Deus quer dar dom espiritual, como possamos vermos a igreja de Corintos. Ela tinha 9 dons, e a igreja era cheia, havia profetas, havia discernções, havia pessoas que interpretavam a língua, aleluia. Deus quer te batizar, Deus quer te batizar se você não é batizado, mas persevere, não desista das coisas do céu, das coisas de Deus. Que nós possamos aprender como Davi, apesar dos seus erros, dos seus pecados, mas ele disse: Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Mas hoje é mais fácil dizer: Senhor, tira de mim as coisas celestiais, mas me preenche de riqueza, de posição, me enche, Senhor, de bens material. Mas que possamos aprendermos com as Escrituras Sagradas, que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Temos verdadeiramente um propósito só, um objetivo só, aleluia. Que não haja dissensões, que não haja divisões, mas que haja verdadeiramente esses princípios que foram ensinados, discipulados por Pedro a estas pessoas que se converteram para Cristo. Que possamos verdadeiramente crermos, que temos temor, aleluia, a palavra de Deus. Que haja temor em vossos corações neste momento, nesta hora que a palavra nos ensina. Cristo, ele tem objetivo em nossas vidas, mas que Deus os abençoe, que Deus ajude a igreja do Senhor, cada um. Quero convidá-los a todos para estar na escola bíblica dominical. Não perda, vá à escola, leve sua família, leve seu filho, leve seu adolescente, para que possa aprendermos a palavra de Deus. O mundo está aí ensinando as coisas que não edificam o crente. O mundo está ensinando as coisas que não prestam, coisas que muitas vezes Deus repugna, as coisas que o mundo está ensinando. Mas dedique a sua família a Deus, coloque a sua família no altar de Deus, leve sua família para consagrar-se a Deus, porque se
você deixa a sua família presa às coisas deste mundo. Quantas crianças hoje não quer saber de jogar bola, não quer saber de estarmos brincando, não. Hoje é celular, para estar muitas vezes presas às coisas que o inimigo quer. Mas leve para a escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Que cada um de nós temos esta consciência de nossa família, porque se a nossa família se destiturar, a igreja também não tem edificação. Mas se a nossa família temos edificação, a igreja ela cresce. A igreja ela começa a crescer não só em crescimentos material, mas ela cresce espiritualmente, ela cresce envolvida com o Espírito Santo de Deus, porque até a criança ela vai ter desejo de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Se você levar, se você ensinar, se você instruir, não é só simplesmente deixar na igreja e depois que se vire para lá, não, mas ensine, aleluia, prepare seu filho para o futuro, para o amanhã, para quando muitas vezes a tribulação venha na vida do seu filho, da sua filha, mas a palavra de Deus já temou em vossos corações. Mas que Deus os abençoe. Quero agradecermos a todos os irmãos, a todas as irmãs. Continue orando por nós, para que o Senhor estenda as suas mãos, nos dê graça, nos dê força, nos ajude neste momento que estamos viciados. Só Deus, Ele sabe por onde a gente estamos vivenciando, por onde a gente estamos passando. A gente muitas vezes não entendemos por que tantas estas situações, mas Deus Ele pode resolver aquilo que eu não posso resolver. Ele pode colocar aquilo que está fora do lugar. Mas que Deus abençoe e continue orando por este momento da reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Somos gratos. Receba o consolo, o abraço de Deus na tua alma. Amém.